Boa noite, pessoal! E aí, como que vocês estão? Preparados para o nosso aulão pré-vestibulinho? Com qual escola, qual o melhor cursinho? ETEC Fácil. Vocês estão preparados? Vai começar daqui a pouco, 7h30. Então, convide os colegas, né? Senta todo mundo aí na frente do computador, na frente aí do celular, para vocês estudarem, pegarem todas as dicas que vocês vão precisar para a aula, né, para a nossa prova, quer dizer, né, que vai ser agora dia 30/11, que a prova vai começar, né, vai ser aí no domingo, começar 12h30, desculpa, não é 12h30, é 1h30, 12h30 começa os portões, né, vamos abrir aí, para vocês poderem entrar na escola para fazer a prova que vai começar 1h30, tá bom? No domingo agora. Então, o nosso aulão tá aí, né? A gente vai ter aula hoje com quem? Com a professora Priscila, que a professora Priscila é a professora de Química, e vocês sabem que cai Química, né? E vocês também sabem que cai Física também aí na nossa prova, né? Aí no vestibulinho. E vai ter no nosso professor Lucas, que vai estar aqui também para estar aí ajudando vocês a tirar algumas dúvidas, né? Então, assim, para quem é novo, que vocês convidaram, o pessoal aí da ETEC Fácil, que convidou, assim, para você participar aqui da nossa live, o que é a ETEC Fácil? ETEC Fácil é um cursinho que te prepara para você fazer a prova da ETEC e passar. Por isso que esse nome, ETEC Fácil. Porque você estudando com a gente vai ficar fácil para vocês passarem. Então aqui, ó, nós estamos aqui, ó, com essa, aqui com a nossa tela, né, falando aqui, ó, que o curso online para ETEC, Senai, Termomecânica, Cutuca e Cotil. Então o nosso cursinho, ele foca para todas essas escolas. Só que hoje, agora no momento, né, a pressão toda está para ETEC. Mas é lógico, você que acompanhou aí o nosso cursinho com a ETEC Fácil, vocês podem ter certeza que no dia 30, vai ficar fácil, tá bom? Então aqui, ó, só para quem tá entrando, que não conhece um pouquinho do nosso cursinho, então assim, ó, você quer conquistar aí, né, uma vaga das melhores escolas técnicas do Brasil, é só fazer o nosso cursinho da ETEC Fácil. Que lá nós temos o quê? Toda a matéria que você precisa estudar para vocês passarem no melhor cursinho. Então, nós temos aqui a ETEC, a Termomecânica, o Senai, Liceu, Cutuca, Cotil, Instituto Federal. Então, é só vocês virem aqui, ó, e estudar com a gente para vocês garantir a vaga de vocês numa dessas melhores escolas. E depois, como a gente fala, eu vou pagar um cursinho para eu entrar, para depois você ter o quê? 3 anos de escola gratuita, né? 3 anos de escola aí, que vocês vão ter escola de excelência, né? Sair aí já com uma profissão e uma escola que é gratuita. Então, vale a pena você investir num cursinho que te prepara, né, para você estudar. E o que você vai ver no nosso cursinho? Olha aqui, essas são as matérias, né? Ó, matemática, língua portuguesa, história, geografia, física, biologia, Química, tem interpretação, tem inglês, tem redação. Então, esse é um curso super completo, onde você tem mais de 200 videoaulas com professores, de nível altíssimo. São professores mestrados, são professores doutorados, que vêm aqui e te prepara mesmo com toda a garantia aí para vocês passarem. Então, a gente tem muitas aulas dinâmicas, né? Então, assim, aulas que vai chamar muita atenção de vocês, né? Então, não é aqui a gente tem o professor Natu, aqui, ó, professor de matemática, muito bom também. Nós temos a professora Raquel, que é a professora de matemática também. Então, assim, nós temos uma equipe, assim, olha, preparada para te dar o melhor para você conseguir, tá? Então, assim, olha, como eu falei, daqui 7h30 nós estamos aí com os nossos professores, tá bom? Então, fiquem aí na guarda, chama todo mundo, pega uma pipoquinha, pega um caderno e, ó, bora estudar, porque a prova já é domingo, né? Então, vamos lá, gente. Boa noite, pessoal. Eu sou o Cauã, eu sou representante do cursinho ETEC Fácil. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho, né, do que vai acontecer hoje. A gente vai fazer um aulão pré-vestibulinho, isso é muito importante, porque a prova tá aí, né? Vai ser domingo, no dia 30 de novembro. Os portões vão se abrir às 12h30 e vão se fechar às 1h30, que é o horário que começa a prova. E os nossos professores já estão aqui, eles estão se preparando. Então, para dar um tempinho para eles, eu vou dar umas dicas para vocês. No dia da prova, é muito importante você levar o seu documento original com foto. Não tem erro, basta você levar, você vai entrar e vai fazer sua prova com sucesso, aquela caneta preta assim, de lei, que não pode faltar também. Agora, para dar um oizinho para vocês,
temos a professora Priscila de Química, que vai ser uma das nossas convidadas hoje. Oi, Como é que você tá, professora? Tá bem? Tá animada pro aluno de hoje? Tô animada, vai ser legal. Tá animada também? E hoje temos também o professor Lucas de Física, gente. Muita gente boa, sou super fã dele. E aí, pessoal, prazer em revê-los. O que você vai ensinar pra gente hoje, professor? Hoje é cinemática, né? O conteúdo que mais cai aí. E que particularmente eu não sou muito bom, viu? Então essa aula vai ser bom pra mim também. E pra finalizar, temos ela, nossa coordenadora do cursinho, a Kelly, que tá aqui também, vai acompanhar tudo de perto com a gente. Uhul, gente, é isso aí. E como o Cauã falou, não se esqueçam que a prova vai ser no dia 30. E aí vocês falam assim, gente, em que local que eu vou fazer a prova? Por quê? Muitos fazem a inscrição na ETEC e acham que a prova é lá na ETEC. Não, porque são muitos candidatos e aí a parte acaba pegando o quê? Outros prédios, outras escolas ali ao redor aí do seu município para você fazer a prova. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá na área, lá no site, né, www.vestibulinhoetec.com.br, na área do Aluno. Isso, lá do candidato. E aí vocês vão olhar aonde vocês vão fazer, qual é o local dessa prova, tá bom? Para chegar lá na hora, vai, por exemplo, vocês chegam lá na hora, a gente já viu muito isso, hein? Chega lá na hora, vai colocar lá, mostrar a identidade, aí o rapaz que está lá na portaria fala, mas você não vai fazer a prova aqui, você vai fazer lá no outro colégio. E aí não dá tempo, gente, até vocês saírem correndo para ir para o outro colégio. Então vejam direitinho o local de prova de vocês, aonde vocês vão fazer e levam o que mesmo, Cauã? Esqueci? Um documento original com foto, né, Kelly? Que não pode faltar, senão não tem como você entrar pra fazer sua prova, né? Poxa vida, você preparou o ano inteiro pra chegar lá e esqueceu o seu documento? Gente, fora isso, a gente tem que levar o quê? Caneta preta, porque é melhor pra colocar no gabarito, viu? Porque senão o sistema não vai conseguir ver o que você colocou lá. Nesse negócio de gabarito também, a gente tem que ter o tempo do gabarito, hein, gente? Vocês vão fazer a prova, tem que deixar quanto mais ou menos, você acha? Eu acho que, a prova é composta por mais ou menos 50 perguntas. Então, acho que se você fez 25, já separa um tempinho ali, já passa 25 pro gabarito, depois faz metade da prova. Bom que você já descansa até um pouco sua mente pra fazer o resto, né? Que é importante. Tem gente que faz a prova, quando vai chegando 10 minutinhos pra terminar a prova, não passei nada no gabarito. E aí fica complicado. Então, façam isso direitinho. E fora isso, eu, no meu caso, levaria bastante água e uma frutinha para eu comer. E você? Eu sou daquela pessoa que eu levaria só água. Eu não consigo comer quando tô sob pressão, principalmente numa prova. Então, acho que a frutinha vai muito em conta. Leva uva, é muito importante. Uva é muito bom, passa ansiedade. E tem gente que gosta de chocolate, né? Olha, a Priscila aqui tá falando pra mim que ela gosta de chocolate, gente. O negócio dela, ela iria levar água e chocolate. Eu já iria levar fruta, o outro só água. E você, Pro? Eu? Chocolatinho, né? Não pode faltar. Chocolatinho. Chocolate. Mas gente, isso daí acalma um pouquinho o coração, acalma os ânimos, né? Vamos ali, né? Não vai levar uma marmita, né, gente? Mas vai levar um lanchinho, tá bom? Então é isso aí. E é isso, gente. Para você que é novo, aqui é o cursinho ETEC Fácil. Contamos com mais de 200 aulas na nossa plataforma. Então, aproveita o aulão. Você que é novo, assiste. Vamos estudar um pouco. E até que é fácil, já é fácil, né, gente? E agora garante uma bolsa importante de 3 anos gratuita em uma escola técnica. Então você já sai com uma profissão. Muito obrigado. E vamos pro aulão, hein, gente? Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui juntos no estúdio para fazer essa aula diferente, né? A gente vai fugir um pouquinho do cotidiano, quem já está acostumada a ir com as aulas de química nas nossas noites. Hoje a gente está um pouquinho diferente, estamos com muita tecnologia, né? E aí a galera está aqui junto, então vai todo mundo aprender química junto hoje. O tema da nossa aula é ligações químicas. Eu sei que é um assunto que a gente ainda não teve uma aula especificamente disso, mas eu acho que é um assunto muito importante, que toda prova de vestibulinho sempre tem ligações químicas. E é importante a gente entender quais são os tipos, as diferenças, como a gente caracteriza cada uma delas, entender um pouquinho de como elas funcionam, para a gente matar as questões com bastante facilidade, tá bom? Então vamos começar. Aê! Foi! Bom, o objetivo da aula de hoje, já dei uma adiantada, né? A gente vai entender por que os átomos se ligam. A gente vai identificar quais são os tipos de ligação, já tem um spoiler aqui,
e reconhecer elas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quero ver se vocês se lembram por que é que os átomos se ligam. Eu sei que em algumas aulas a gente já conversou sobre isso. Quando a gente estudou a tabela periódica, a gente falou a respeito daquela situação em que todos os elementos da tabela periódica procuram estabilidade eletrônica. E como é que eles conseguem essa estabilidade eletrônica? Formando ligações com outros átomos. Mas por que que eles fazem essa ligação? Porque eles querem ficar parecidos com a última família lá da tabela periódica, que é a família dos gases nobres, que eles já estão estáveis, como eles são na natureza, eles não precisam estabelecer ligações, então eles não reagem com ninguém, não se ligam com ninguém, porque eles são a nobreza, tá? Então, aí a gente precisa olhar lá para os elementos da tabela periódica, de acordo com o período que ele está e a família que ele está, para a gente identificar ali com quem que ele vai querer se parecer. Se ele vai querer ficar parecido com o hélio, ou se ele vai querer ficar parecido com o xenônio, né? E aí depende da configuração eletrônica de cada elemento. Mas o importante é que todos eles sempre querem estabilidade. E eles conseguem essa estabilidade quando eles atingem 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, é a regra do octeto. A gente tem alguns elementos que têm ali menos elétrons, né, nas suas camadas eletrônicas, e aí eles acabam ficando parecidos com o hélio, ao invés dos outros. Só lembrando, o hélio tem 2 elétrons na camada de valência, então ali o hidrogênio, o lítio, vão tentar ficar parecidos com o hélio. E como é que eles vão conseguir essa estabilidade? Eles vão ter uma característica que vai determinar se eles vão se transformar em uma coisa ou em outra coisa. E aí, para que isso aconteça, eles precisam ter essa característica aqui. Ou eles ganham elétron, ou eles perdem elétrons, e tem ainda uma outra possibilidade, compartilhar os elétrons. Quando a gente fala de compartilhamento de elétrons, a gente está falando de um tipo específico de ligação química. A gente está falando sobre as ligações covalentes. Quando a gente fala em ganho e perda de elétrons, a gente está falando das ligações iônicas. Aí, foi. E aí, outro spoiler, né? Seguinte, a gente tem aqui, ó, coloquei 3 tipos de ligações possíveis para que os elétrons façam. Aí a gente tem a ligação iônica, que ela é bem simplesinha de entender, tá? Não tem bicho de 7 cabeças. O que a gente tem que ter em mente quando eu tenho ligação iônica? Se eu tive um elemento que ganhou elétron ou perdeu elétron da sua última camada, que é a camada de valência, que é aquela camada que o átomo usa para formar as ligações, se teve perda ou ganho, a ligação vai ser iônica. Quando eu tenho uma ligação covalente, os átomos vão se aproximar, eles vão ficar ali compartilhando os elétrons das suas últimas camadas, mas se algo acontecer e eles se separarem, cada um vai embora com os elétrons que trouxe. Diferente da ligação iônica, porque eu tenho ali um elemento que vai se aproximar de um outro elemento, porém, quando eles se separam, alguém vai roubar o elétron do outro. Um vai ganhar e o outro vai perder. E aí formam-se os íons. Os íons, a gente tem 2 tipos, já vou falar para vocês. E aí a gente tem a formação dos íons, por isso do nome ligação iônica. E o outro tipo de ligação é a ligação metálica, que é aquela que a gente identifica na formação de materiais metálicos, né? E aí os metais se ligam com eles mesmos, tá? Com átomos do mesmo elemento. Tudo bem, gente? Tá tranquilo, né? Aqui eu trouxe para vocês como a gente identifica as ligações iônicas. Elas sempre vão acontecer entre metal e ametal. A gente vai ter, toda vez que for uma ligação iônica, os metais vão perder os seus elétrons. Aí a gente tem os ametais que vão capturar os elétrons dos metaizinhos, coitados, né? E a gente tem a formação, que eu falei para vocês, dos íons, os cátions e os ânions. Como que eu vou diferenciar quem é quem? Os cátions são os íons que ficam carregados positivamente, enquanto os ânions são aqueles que ficam carregados negativamente. Tá, mas
Por que que um fica positivo e o outro fica negativo? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem ganho e perda de elétrons? Se vocês recordarem aí, puxar um pouquinho na memória, vocês vão se lembrar que elétrons são cargas elétricas negativas. Então, quando a gente tem um elemento estável na natureza, ele tem lá o mesmo número de prótons, isso a gente já falou bastante, prótons e elétrons, que são as cargas do núcleo positiva e as cargas da eletrosfera, que são negativas, na mesma quantidade, quando estão estáveis lá na natureza, né? Porém, depois que eles estabelecem ligações, se eu tiver perda de carga elétrica, vamos imaginar aqui, eu tinha lá o lítio que tinha 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Ou outro elemento se aproximou do lítio, fez ligação com ele e levou um elétron do lítio embora. Foi embora esse elétron do lítio. Ele ficou com 2 cargas negativas. E agora ele tem que o cálculo da quantidade de cargas positivas e negativas, eu teria aqui uma carga positiva sobrando. Então, o lítio fica carregado positivamente com um próton a mais em relação ao número de elétrons. Tudo bem? Ok. Então, se alguém roubou a carga negativa do lítio, alguém levou embora, esse cara que levou essa carga negativa embora, ficou com uma carga negativa lá sobrando. Então, vamos supor que fosse o cloro, tá? O cloro lá, ele precisa só de um elétron para ficar estável, ele é da família do grupo 17, tem essa dica também, tá? Lá no grupo 17, todos que estão no grupo 17 só precisam de mais um elétron para ficar estáveis. E aí o cloro se aproximou do lítio, roubou o elétron do lítio, e o cloro que antes tinha lá, um exemplo, tá? Se ele tivesse lá 7 cargas, faltando o dedo, tá? Vou representar só o que está sobrando. Então lá tinha 5 mais 2. Então ele tinha 7 cargas negativas na camada de valência e veio lá o lítio e deu mais uma carga de valência, mais uma carga negativa para o nosso cloro. Então, essa carga a mais do cloro vai fazer que era do lítio e foi para o cloro, vai fazer com que o número de elétrons em relação ao número de prótons fique diferente. Por isso que ele fica com carga de um elétron a mais, uma carga negativa a mais. E aí forma o ânion cloro. Olha ele aqui, ó. Esse é o cloro bonitinho. Aí aqui a gente tem um exemplo, né? Desconfigurou aqui, mas aqui são os exemplos, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma substância iônica do nosso cotidiano, né? O sal de cozinha. Ele é formado pela união entre um átomo de sódio e um átomo de cloro. Quando o sódio se aproxima do cloro, eles formam a ligação. Mas quando eles se separam, o sódio perde um elétron e fica com a carga positiva a mais em relação ao número de cargas negativas. E o cloro, safadinho, levou o elétron do sódio embora. E aqui a gente tem características das ligações dos elementos, das substâncias formadas por ligações iônicas, tá? Geralmente elas formam cristais, geralmente são sólidos, tem alto ponto de fusão, ou seja, precisa de muito calor para fazer vir para o estado líquido, e conduzem eletricidade, detalhe, isso aqui é importante, tá? Vão conduzir eletricidade somente quando estiverem dissolvidos, tá? Então, o sal de cozinha, se eu colocar um eletrodo lá no sal de cozinha, nada acontece, nada acontece. Agora, se eu dissolver o sal na água, dissolvi. E aí eu vou ter a separação da carga positiva da carga negativa. Então, esses caras aqui, ó, vão se separar. E aí a gente passa a ter elétrons disponíveis. E são esses elétrons que vão formar a corrente elétrica que vai acender a nossa lâmpadazinha lá quando a gente tem uma salmoura. Beleza? Vamos seguir. Próximo tipo de ligação é uma ligação mais simplesinha de entender, peronomútil, tá? A gente tem aqui a ligação covalente. Ela acontece entre metais e detalhe, é sempre com o compartilhamento de elétrons. Lembra que eu falei para vocês que na ligação iônica alguém ganha, alguém perde? Aqui não, tá? Então aqui eu gosto de fazer a analogia que é como se fosse um casamento com separação total de bens. Chegaram, se casaram, não deu certo? Separa. Cada um vai embora com o que trouxe, tá? É o contrário da ligação iônica. E aí, características das
substâncias formadas por ligações covalentes. Podem ser dos 3 estados na temperatura ambiente, tá? Eu posso ter sólidos, eu posso ter líquidos ou eu posso ter gases. Eles não conduzem eletricidade, porque se não sobra carga elétrica aqui disponível, ele não vai conseguir conduzir corrente elétrica. E os pontos de fusão são variados, tá? Vai depender do quê? Depende do tamanho da molécula que a gente está analisando, e a densidade dela vai estar relacionada com essa característica do tamanho da molécula também. E a intensidade dessa ligação é um pouquinho mais fraca do que a ligação iônica. Alguns exemplos do nosso cotidiano que a gente tem aqui de ligações covalentes é a água, o oxigênio e o CO2. Galera, geralmente as substâncias que têm a presença do carbono estabelecem ligações covalentes, tá? Porque o carbono, ele tem uma característica de ser tetravalente, ou seja, ele precisa de 4 ligações para se formar com outra substância para ficar estável, e geralmente as ligações são covalentes, tá? Deixa eu ver. E agora a gente vai para a ligação metálica. A ligação metálica é simples de entender, tá? Ela só vai acontecer entre metais. E ela tem uma característica que é importantíssima para o cotidiano, para a nossa vida, como a gente conhece, tá? Para o desenvolvimento da tecnologia como é. E aí a gente tem essa característica que se chama mar de elétrons. O que acontece aqui? Eu tenho vários átomos de um mesmo metal ali juntos, e eu tenho bastante quantidade de cargas elétricas dos elétrons mesmo, que estão ali juntos, ficam disponíveis ali. E aí o que acontece? Quando esse metal recebe um estímulo, vamos supor que eu tenho aqui uma barra de ferro, ele recebeu um estímulo aqui desse lado. O que vai acontecer com os elétrons que estão disponíveis ali? Vão se organizar e vão correr no mesmo sentido. É essa característica dos metais que permite que eles sejam condutores de eletricidade no estado sólido. Vocês se lembram que eu falei que as substâncias iônicas só conduzem corrente elétrica quando elas estão dissolvidas? Por quê que o metal consegue conduzir corrente elétrica quando ele está no estado sólido? Porque eu tenho disponibilidade de cargas elétricas. Para a substância iônica ter essa disponibilidade de cargas elétricas, ela tem que ter maleabilidade. Então, eu tenho que ter movimento nas moléculas para que a corrente elétrica consiga passar. E é isso que a gente tem aqui nos metais. Eu tenho os elétrons disponíveis ali nas ligações que acontecem entre os metais. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. O Eduardo está perguntando assim, ó, na ligação iônica só fica um átomo estável? Quando a substância está formada, eu tenho os 2 átomos com estabilidade. 2, 3, eu posso ter mais, tá? Não precisa ser especificamente dois átomos. Enquanto eles estão em ligação, eles estão estáveis. A partir do momento que a ligação se rompe, nenhum dos 2 mais tem estabilidade. E aí, para que ele se estabeleça novamente, ele precisa fazer uma nova ligação. E aí ele vai procurar um outro átomo com quem ele possa se ligar para buscar a estabilidade novamente. Beleza? Então, aqui a gente tem algumas propriedades, né, dos metais. Eles são dúcteis, são maleáveis e são bons condutores de calor e eletricidade, a gente já sabe, né? Tudo bem, gente? Vamos seguir? Se tiver dúvidas, coloca aí que a Kelly me auxilia para a gente responder. Vamos lá para a resolução de exercícios. Eu trouxe alguns exercícios aqui para a gente analisar as informações, né? E ver o tipo de ligação que está acontecendo ali. Vocês se lembram que eu falei para vocês que dependendo de onde esse elemento, esse átomo está posicionado na tabela periódica, eu sei qual é o tipo de ligação que ele vai fazer e quantos elétrons ele vai precisar? A gente tem isso aqui nesse exercício, tá? Vamos analisar. Os íons de lítio, eu já falei do lítio hoje, então vocês já sabem que ele perde um elétron, tá? Usados em baterias, provenientes de compostos iônicos. Um exemplo de composto iônico é o sal cloreto de sódio. Cloreto de sódio?
Vamos analisar esse nome? Lembra o quê? Cloro, né, galera? Cloreto. E o sódio é o sódio nosso, lá, bonitinho, do jeitinho que tá na tabela periódica. No qual os átomos de sódio se ligam com átomos de cloro. Olha aqui, ó. Eu tenho sódio ligando com cloro por meio de uma ligação iônica. Então, se eu precisasse determinar qual é o tipo de ligação, já está me informando aqui. Mas só da gente ter aqui a formação a ligação entre cloro e sódio, a gente já deduz, né, que é uma ligação iônica. E aqui ele deu para a gente a razão de 1 para 1. Se vocês se ligaram no que a gente já falou hoje, a gente já falou tanto do lítio quanto do cloro. Eu dei spoiler sem perceber, tá vendo? E aí a gente tem lá o lítio, que vai perder um elétron, e a gente tem o cloro, que vai precisar de um elétron. Então, se a razão é 1 para 1, então a resposta já está dada nesse exercício, tá? Vamos lá. Como todos os metais alcalinos. Então, ó, 1 para 1, metal alcalino. Tá falando aqui para mim que eu vou ter a ligação de cloro com lítio, metal alcalino. Ok. Sabendo que o lítio também é um metal alcalino, podemos afirmar que os átomos de lítio se ligam a átomos de cloro, formando um composto, o composto cloreto de lítio, representado por... E agora? Como que a gente vai resolver esse exercício, galera? Aí eu vou deixar vocês irem lá procurar a tabela periódica de vocês para a gente localizar qual é a posição do lítio na tabela periódica e qual é a posição do cloro na tabela periódica. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual que é a resposta correta. Vou dar só um segundinho para vocês. Vai lá. Vou esperar. Professora, estão colocando tudo letra I. Todo mundo colocando aqui que é letra I. Eles acertaram? E aí, o que vocês acham? Lembra que a gente falou que o lítio perde um elétron e o cloro precisa de um elétron? Então, eu vou ligar um lítio com um cloro. Então, eu vou ter um elétron saindo daqui e vindo para cá. Então, a proporção é 1 para 1, galera. Olha a resposta aqui, 1 para 1. É isso aí. Letra E. Esse exercício aqui, eu vou responder ele depois. Porque esse aqui a gente vai ter que resgatar informações que a gente tem lá das aulas anteriores. Eu vou passar para o próximo, tá? Esse aqui a gente também tem mais um exemplo, mais alguns exemplos de ligações iônicas, tá? Vamos lá. Cloreto de sódio, gente, sal de cozinha. É proibido não saber a fórmula do sal de cozinha, tá? É o NaCl. Se não souber a fórmula do sal de cozinha, ó, puxar a orelha de vocês, hein? Beleza. O cloreto de sódio é o sal mais abundante nas águas do Oceano Atlântico, que também contém cloreto de potássio e cloreto de magnésio. Tá, beleza, vamos guardar essa informação. Os sais são formados por cátions, que são íons carregados positivamente, né, que são íons positivos, e ânions, que são íons negativos. Sabia que as representações dos íons presentes nos sais citados no texto são... Aí a gente tem aqui os cátions, que são os metais. A gente tem o sódio com carga 1. A gente tem o potássio com carga 1. E olha o magnésio aqui, ele é diferente. Ele tem carga 2. Então, a gente já sabe que vai ser um pouquinho diferente o sal formado com magnésio. E aí, a gente vai ligar eles com o cloreto. Beleza. Vou usar a canetinha aqui, hein, galera? Vamos ver se eu vou acertar? Usar essa bonitinha? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, o sódio, funcionou. O potássio e o magnésio. Eu quero que vocês se atentem a esse detalhe aqui, tá? E aí, a gente tem o cloro, que é uma carga negativa apenas. Quando a gente vai formar a ligação desses caras, a gente tem que pensar no balanço energético, tá? Então, vamos lá. Eu sei que eu vou ligar aqui o cloro com alguém. Com quem que a gente vai ligar o cloro? Vou ligar o cloro primeiro com o sódio. Quando a gente vai ligar o cloro com o sódio, a gente tem que pensar aqui que eu tenho uma carga negativa com uma carga positiva. Quando eu junto essas substâncias, vou juntar Na
e o Cl. Quando eu tenho ali cargas iguais, eu sei que eu vou usar a mesma quantidade. Então, vamos pegar esse númerozinho daqui e passar ele para o pé do cloro. Seria o número 1. A gente fala que a gente pega o número da cabeça de um e põe no pé do outro. E aqui a gente pega esse número 1 que está na cabeça do cloro e vai colocar no pé de quem? Do sódio, tá? Então, aqui, teoricamente, seria o sódio 1 e o cloro 1, certo? Mas quando eu tenho o mesmo valor, a mesma quantidade, eu não preciso colocar os números. Então, eu posso representar só com NaCl. Ponto. Ok? Beleza. Então, a gente já tem aqui a resposta do primeiro. Eu vou pôr aqui em cima o próximo, tá? Vamos lá pegar o potássio. Potássio, eu vou juntar ele com o cloro. Eu não tenho a mesma característica? Então, aqui eu tenho o potássio 1 com o cloro 1. Eu juntando os dois vai ficar KCl. O número da cabeça do potássio é 1. Então, ele vem aqui para o pé do cloro. O número da cabeça do cloro é 1. Ele vem para o pezinho do potássio. Não é 1 e 1, galera? Eu preciso colocar aqui quando é 1 e 1? Não. Já está prontinho a nossa substância. Então, aqui a gente tem KCl e NaCl. Qual que está faltando? Só o magnésio. Agora vamos juntar. O magnésio, que é 2 mais, com o cloro, que é 1. É 1 menos. Será que dá para limpar? Tem borrachinha aqui, galera? Se eu limpar, acho que eu vou limpar tudo, né? Ó, vou deixar um aqui, porque ele tá aqui. Deixa ele aqui, tá? É só pra gente lembrar que ele é o número da cabeça. O que a gente tem que fazer, então? A gente vai fazer o movimento dos números de cabeça para o pezinho. Então, eu vou colocar aqui o magnésio. Qual é o número da cabeça do cloro? 1. Opa, faltou o G. Magnésio 1. Quando é 1, eu preciso colocar? Não. E agora a gente vai adicionar o cloro. Qual que é o número da cabeça do magnésio que vai para o pé do cloro? 2. Então, a substância formada aqui é o NgCl2. Então, vamos lá, ó. Então, qual é a alternativa que eu tenho? NaCl. Então, eu tenho NaCl aqui e eu tenho NaCl aqui. Aí, eu não consigo ver, porque tá com o negócio aqui em cima. Aí, eu tenho KCl aqui e KCl aqui. E agora, a gente tem MgCl2. Ih, esse aqui não pode ser. MgCl2. Achamos a resposta? Achamos. Então, a alternativa correta aqui é o letra B. Facinho, né, gente? Uma delícia. Isso aí, gente. Ok nesse, né? E agora a gente vai pro último exercício. Só tem mais um. E esse aqui, eu deixei ele aqui pra gente relembrar aquela informação que eu acho muito importante a gente ter sempre em mente, que é a gente reconhecer o que é cada informação que está ali disposta no meu elemento, tá? Então, aqui a gente tem alguns dados. Vamos ler primeiro o que está pedindo na questão, depois a gente fala dos dados. Considerando os dados dos elementos químicos encontrados das folhas da planta moringa, assinale a alternativa correta. É que ali tinha um contexto. Alguns de vocês que já prestaram esses vestibulinhos antes sabem que tudo é muito contextualizado, né? Vem sempre ali um texto de origem que vai trazer as questões relacionadas àquele assunto que está sendo tratado no texto. E aí a gente vai pegar essa informação, eles vão pegar essa informação como raiz para seguir ali os próximos exercícios baseados naquelas informações. E aí, aqui, é uma questão totalmente química, foi inserido na informação do texto acima, porque está falando da moringa, na questão anterior, mas aqui a gente tem características que a gente precisa conhecer das substâncias, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente precisa saber? O que significa esse númerozinho aqui? Não foi? Não foi, peraí, que é muita tecnologia, galera! Tecnologia! Achei. Vamos lá. Vamos ver se vai. Ok. O que significa esse número 40 aqui? Vamos ver se vocês se recordam. E esse número 20 aqui. O número que eu tenho aqui, no pezinho desses elementos, todos eles representam a mesma informação.
eu tenho aqui o número de prótons da minha substância, tá? Então, aqui, ó, é o número de prótons. Opa, ficou junto. Desfazer. Aê. Ok. Eu tenho o número de prótons aqui de cada um dos elementos. Mas o que a gente precisa recordar? O que o número de prótons é sempre igual? O número de prótons sempre é igual ao meu número atômico. Então, ó, esse númerozinho aqui do pé é o número atômico do elemento. Se eu tenho um elemento com o número 26, sempre vai ser ferro, tá? Não existe outro elemento que tenha o número atômico igual ao ferro. Toda vez que eu tiver o número 12, sempre vai ser o magnésio, porque não existe elementos com o mesmo número, elementos diferentes com o mesmo número atômico, porque esse aqui é como se fosse a identidade da substância, tá? Do elemento químico. Ok. Beleza, eu já sei o que é essa informação aqui. Agora, e esse númerozinho aqui em cima? Vamos ver se vocês se lembram. Ele é aproximadamente o dobro do número de baixo. Eu vou deixar vocês colocarem aí nos comentários o que é esse número, vai? Bora, galera. Bota nos comentários, quero ver quem é que estava ligado aí nas aulas de química. Aê, galera! Palmas para todo mundo. A galera tá aí em peso colocando que é a massa. É isso mesmo, é a massa atômica. Tá, então aqui a gente tem de massa atômica. Mas quero ver se vocês se lembram como é que é dada o número de massa atômica. Quem que a gente tem que somar para dar massa atômica? Eu sei que o próton fica dentro do núcleo. Quem mais fica dentro do núcleo para a gente somar com o próton para dar o valor de massa? Pode colocar aí nos comentários. Beleza, galera, é isso aí. Tá, então vocês estão voando. Vai todo mundo estourar na prova do dia 30, né? Quinta-feira não, domingo, dia 30. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a massa é a soma de próton mais nêutron. Beleza. Vamos analisar agora as alternativas. Eu sei que vocês mataram muito rápido, tá? Mas é bom a gente retomar os conceitos. Aqui tá dizendo para mim, na primeira afirmativa, que o cálcio apresenta 20 nêutrons. Será que é 20 nêutrons? O ferro apresenta o número atômico 56. Quem eu falei para vocês que era o número atômico mesmo? O número do pé. É 56, galera? Né? Não é 56. Esse aqui a gente tem que fazer conta, tá? Vamos olhar o próximo. O potássio. Tá dizendo que o número atômico do potássio é 15. É 15, gente? Não é 15. O elemento de menor número de massa é o fósforo. Vamos olhar o número de massa. Então, aqui eu tenho 40, 39, 31, 24. 24 não é menor que 31? Eliminamos. E, por último, o elemento com maior número de nêutrons é o magnésio. Ai, vou ter que fazer conta, né? Vamos lá. Então, vamos fazer a conta do cálcio primeiro. Vamos fazer a conta do cálcio. Então, ele está dizendo para mim que eu tenho 20 nêutrons? Será? Então, vamos lá. Eu tenho massa 20. A massa não é dada pela soma de próton e nêutron? Então, 20 tem que ser igual ao meu número de prótons, que é... fiz errado, gente. Peraí. Agora foi. A massa, então a gente tem aqui massa, que é igual próton mais nêutron. Então, a minha massa ali é 40, que é igual... Deixa eu limpar. Ficou feio esse 40. 40, que é igual ao número de prótons. Qual que é o número de prótons? 20. Mais nêutron. Vamos descobrir agora, vamos fazer a gente agora vai isolar a letra, né? Como que a gente isola a letra? Passando esse número aqui para cá. Então, aqui vai ficar 40 positivo. Aqui era 20 positivo, vai passar 20 negativo, que é igual ao número de nêutron. Quanto que é 40 menos 20? Vamos ver. É 20, né, galera? Então, é isso, tá? Então, eu tenho 20 nêutrons. Eu preciso fazer o cálculo da letra E? Não preciso. Matei, que a minha alternativa correta é a letra A. E é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti muito. E acabou. Foi isso que eu preparei para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido bastante,
que vocês arrasem na prova domingo. Tô torcendo por vocês e eu quero boas notícias na próxima aula que a gente se vê, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau! Olá, pessoal. E aí, gostaram da aula da professora Priscila? Nossa, sensacional, né? Não tem nem palavras aí para agradecer a professora. Muito obrigada. Vocês participaram demais aí, que eu tô vendo que vocês estão ali colocando. Tô vendo alguns nomes ali, o Eduardo falando. Aqui é massa, é próton, é neutro. Nossa, parabéns, gente, parabéns. Ó, só dá aqui 2 minutinhos que a gente vai mudar aqui, ó, os slides, porque o professor de física, o professor Lucas, vai entrar agora para dar aula de física para vocês, tá? Então, 2 minutinhos, aguardem a gente que a gente já volta, tá bom? Obrigada, gente! Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Lucas. Muitos de vocês já me conhecem aí das aulas online. Quem não me conhece, prazer em conhecê-los. Eu sou professor de física de vocês. E hoje a gente vai estar revisando uma parte bem importante da física, que sempre cai nos vestibulinhos e também vai fazer parte aí da vida acadêmica de vocês, né? E vai seguir vocês no ensino médio, que é a cinemática. Principalmente aí uma parte especial da cinemática que chama movimento retilíneo uniforme. Então, primeira coisa, gente, vamos analisar essas palavras, né? Cinemática, olha esse prefixo, né? O começo da palavra, cine. Cine é movimento, né, gente? É só a gente pensar em cinema, por exemplo, imagem em movimento, né? Imática, que é o sufixo da palavra, é estudo, ciência, né? Então a gente vai tratar justamente do estudo do movimento, entender as características desse movimento, as grandezas que fazem parte desse movimento, né? E entender também a parte matemática, como calcular, matematizar esses movimentos, né? Olha essa palavrinha mágica aqui, ó, movimento, né? Que é o que nós estamos falando, né? O objeto de estudo da cinemática, retilíneo, ou seja, a trajetória reta, né? E uniforme. Essa palavrinha também vai voltar daqui a pouco no próximo slide, tá, pessoal? E o que nós vamos estudar é velocidade média. Vou avançar aqui, gente. Então, olha só. A abreviatura do movimento retilíneo uniforme é MRU, né? Cada letrinha vai simbolizar aí uma palavra-chave, né? Do movimento. E a principal característica deste movimento é justamente que a aceleração é constante. Então vamos pensar, gente. Estamos num carro, né? Pisamos no acelerador. O que acontece? Eu provoco um aumento de velocidade, né? Pisei no freio. O que eu provoco? Uma diminuição de velocidade. Então a aceleração é provocar variação de velocidade. Aqui nesse caso, pessoal, não existe variação de velocidade. A velocidade é constante, ela é sempre a mesma. Então é como se eu não pisasse no acelerador nem no freio. Ah, professor, mas isso aqui não existe no mundo real. Realmente, gente, não existe, né? Existe o vento, o atrito com o solo, o intemperismo. Essas características fazem com que o movimento ele nunca seja uniforme, que a velocidade ela se altere. Mas para vias de cálculo e para estudo, a gente começa considerando que a velocidade é constante, que ela não se altera. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber e lembrar é esta característica. Não tem aceleração, ou seja, é um movimento de velocidade constante. Outra coisa que o nome dá uma dica, né, gente? A trajetória é reta, o caminho que ele percorre vai ser retilíneo, tá? E outra coisa é que esse movimento vai ter 3 características principais. A velocidade, gente, que na física a gente fala que é a rapidez, né? Ou seja, o quão rápido eu me desloco, né, de um ponto a outro. A outra característica vai ser a distância, ou seja, o espaço percorrido, né? E a outra característica vai ser o tempo, quer dizer, quanto eu demorei para me movimentar de um ponto a outro com certa rapidez. Posso avançar, gente? Tudo certo? Aqui, esse desenho é interessante, né? Um carrinho, ele percorre uma distância, né, do ponto A até o B aqui. Um determinado tempo se decorre enquanto ele percorre essa distância com uma determinada velocidade, uma determinada rapidez. Que aqui no movimento retilíneo uniforme é a mesma rapidez. Então, se o carro estiver a 20 km, ele vai fazer o movimento inteiro a 20 km. Ou seja, eu estou desprezando aí vento, atrito, né? Tudo bem, pessoal? Vou avançar.
Como tudo na física, pessoal, a gente precisa lidar com os números, a gente precisa quantificar isso, né? Para isso existem as fórmulas. E eu apresento a vocês aqui a fórmula da velocidade média, né? Primeira coisa que eu gostaria de dizer, pessoal, esse Vm aqui é de velocidade média, né? Ou seja, a rapidez do movimento. O delta, gente, na matemática, na física, na química, ele significa variação. A professora Priscila que está aqui não me deixa mentir. Esse delta, ele volta na vida de vocês aí durante as aulas de química. Tem uma matéria que chama entalpia, que é a variação de calor de uma reação química. Os senhores já devem ter visto aqui na matemática também, né? Quando vocês calculam lá o Bhaskara, né? A variação de um ponto e outro numa curva, numa parábola, né? Nesse caso aqui, a gente vai falar de variação do espaço e variação do tempo. O ΔS, pessoal, esse S aqui, vem do inglês space. A professora Kelly, que está aqui, também não deixa mentir, né? Que S vem do inglês space. E esse T aqui vem do inglês time, né? Que é tempo. Então, variação do espaço, ou seja, distância, e variação do tempo. Um corpo está inicialmente em uma posição inicial, numa distância inicial, e ele vai partir para uma distância final. Um corpo está num determinado tempo, para ele percorrer uma determinada distância, dá-se um determinado tempo final, tá? Então, a variação de uma coisa e outra, sempre o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Vou me movimentar, gente. Estou numa posição inicial aqui, ó. Estou num SI. Eu me desloquei até aqui. É um SF, né? Eu provoquei uma distância aqui, né? Quando eu fiz isso, determinado tempo se decorreu. Então, eu estava num SI, andei até aqui, estou num SF. Existia um tempo inicial, estava com cronômetro, com relógio, passou um determinado tempo, um tempo final. Então, esse I sempre vai significar inicial e o F final. Outra coisa, pessoal, toda medição, toda grandeza, seja na matemática, na física, na química, ela precisa de uma unidade de medida. Então, nós vamos determinar essas unidades de medida, né? A velocidade média é medida em metros por segundo, o espaço é medido em metros e o tempo em segundos. No SI, o que é o SI? É o Sistema Internacional de Medidas. Ele serve justamente para unificar todas as medidas, para que se eu fizer uma medição aqui no Brasil, ou na Colômbia, ou na Austrália, as medidas sejam iguais, para padronizar esse processo de medição, tá? Isso não significa na prática que alguns países não adotem outras unidades de medida, ou que em alguma situação ou outra faça sentido eu usar uma outra unidade de medida. Por exemplo, gente, se a gente pensa num carro percorrendo aí uma rodovia, a distância usual, a mais comum, é quilômetros por hora, no velocímetro, né, nas estradas, quilometragens, né, distâncias a quilômetros, né, e o tempo medido em hora. Então, em algumas situações, pode ser que os exercícios, né, do vestibulinho ou da vida escolar de vocês, ou até mesmo de vestibular, ele peça informações e unidades de medida que não estão no SI, tá? Mas, de qualquer maneira, é importante saber que o padrão é metros por segundo, metros e segundos. Então, vamos aplicar agora, pessoal. Olha lá, temos uma situação aqui fictícia. Um carro estava parado no quilômetro 30, passaram-se 2 horas e ele foi parar no quilômetro 190. Então, a distância inicial é 30, né? A distância final é 190, o tempo inicial é 0, né? Ou seja, estava parado o cronômetro, até ele chegar nos 190 km, passaram 2 horas. O que eu vou fazer, pessoal? Primeira coisa no exercício de física, separo as informações, separo os dados, né? Eu quero descobrir a velocidade média, por isso eu pus uma interrogação aqui, né? O espaço inicial é o quilômetro 30, né? O espaço final é o quilômetro 190, o tempo inicial é 0, o cronômetro estava desligado, e o tempo final é 2 horas. Pego esses dados e substituo na fórmula, né? Eu sei que velocidade média é a variação do espaço e do tempo, sei que a variação do espaço é espaço final menos o inicial, sei que variação do tempo é tempo final menos inicial, e substituo, né? O espaço final é 190, que é o final aqui do movimento, né? O espaço inicial é 30, né? Que é onde começou o movimento. O tempo final é 2 horas, que se decorreram até chegar no quilômetro 190.
e o tempo inicial é 0, porque o cronômetro estava desligado, né? Então eu faço 190 menos 30, 160. 2 menos 0 costuma ser 2, né? Qualquer coisa menos 0 é a própria coisa, né? 160 dividido por 2, né? Esse tracinho aqui, ó, na matemática simboliza a divisão, é 80 km por hora. Então, nesse caso, faz sentido usar a medida em km por hora, né? Não obedecendo ao ESI, porque a gente está falando de um carro, mas podem existir situações específicas em que o exercício pede que seja colocado as informações no Sistema Internacional de Medidas. Vamos lá, gente? A gente vai resolver alguns juntos em algum momento, tá? Olha lá, um carro se desloca de Florianópolis a Curitiba, sabendo que a distância entre as duas cidades é de 300 km e o que o percurso iniciou às 7 horas e terminou ao meio-dia, calcule a velocidade média do carro durante a viagem. Mesma coisa, separo as informações. Eu estou perguntando o quê? A velocidade média. Então, VM, eu coloquei uma interrogação, simbolizando que é o que eu quero descobrir, né? Inicialmente, pessoal, ele estava no zero, né? Estava parado, e ele percorreu uma distância até 300 km. Então, o espaço inicial é 0, e o espaço final é 300 km, que é o ponto que ele atingiu na segunda cidade, né? Se quando ele começou o movimento o relógio marcava 7 horas, o tempo inicial é 7 horas. Se no final do movimento marcava-se aí meio-dia no relógio, o tempo final é 12 horas, né? Substituo na fórmula. Velocidade média igual a variação do espaço dividido por variação do tempo. A variação do espaço é espaço final menos o inicial. O espaço final é 300, né? Que é onde está localizada a cidade B aí. O espaço inicial é 0, porque o corpo estava parado no começo do movimento, né? O tempo final é meio-dia, 12 horas, né? E o tempo inicial onde começou o movimento é 7 horas. 300 menos 0 é o próprio 300. 12 menos 7 é 5. Eu divido 300 por 5, que dá 60 km por hora. Outra dica, gente. Se eu estou fazendo um exercício de movimento retilíneo uniforme e eu chego numa velocidade de carro extremamente alta, significa que tem alguma coisa muito errada com o exercício. Eu não poderia falar de um carro se deslocando de uma cidade a outra e aqui dá 3.000 km por hora. Algo estaria errado. Então é bom tentar relacionar grandezas físicas com a realidade em que vocês estão inseridos. Se os resultados derem informações que não fazem muito sentido, tem alguma coisa errada na conta, faltou uma transformação de unidade de medida, alguma continha está errada. Aí vocês dão uma revisada no exercício e provavelmente vai dar tudo certo. Olha lá, gente, pode acontecer que em alguns casos a gente tenha que fazer alterações de unidade de medida, né? Isso aqui fez parte do ensino fundamental de vocês, é o sistema métrico de medidas, né? Então, sempre quando eu for transformar, eu vou estar utilizando a escala do número 10, 100, 1000, né? Qual que é a situação mais usual, pessoal? Transformar de quilômetros para metros ou de metros para quilômetros. Esse K aqui, pessoal, na matemática, na física, na química, simboliza 1000. Então, toda vez que eu olhar para esse K, significa que eu tenho que multiplicar ou dividir por 1000. E aí existem várias unidades de medida que tem o K, né? Quilocalorias, né? Quilômetros, né? Quilojoules. Vocês aí que utilizam redes sociais, né? Por exemplo, o número de seguidores em redes sociais também é simbolizado com esse K de 1000, né? Quem joga Monopoly também, o dinheirinho, né? Tem o K que simboliza 1000. Então eu sempre vou saber que eu tenho que multiplicar ou dividir por 1000, né? No caso aqui, 5 km, para transformar para metros, eu imagino o quê? Que em 1 km existem muitos metros. Então ao invés de dividir, eu vou ter que multiplicar, né? Então 5 dividido por vezes 1000, aliás, é 5.000 metros, né? Se for o inverso, de metros para quilômetros, eu vou dividir por 1000, né? Que é o caso aqui de baixo, ó, 500 metros dividido por 1000 é 0,5 metros, tá? Aqui tá errado, é um km, tá, gente? Tudo bem? São as medidas mais usuais, tá? Outra coisa que pode acontecer é eu transformar medidas de tempo. Então a gente vai sempre pensar que 1 hora tem 60 minutos, que 1 minuto tem 60 segundos. Então as multiplicações sempre vão envolver aí 60, né? Ou multiplicar por 60 ou dividir por 60. Por exemplo, ó, 3 horas, né? Se 1 hora vale 60 minutos, 3 vezes 60 é 180 minutos. Se eu quiser descobrir a quantidade de segundos, eu multiplico por 60 de novo, já que 1 minuto tem 60 segundos.
E aí daria 10.800 segundos. O inverso, eu vou dividir, né? 3.600 segundos dividido por 60 é 60 minutos. Como eu sei que que uma hora tem 60 minutos, eu vou dividir por 60 de novo e descubro que é uma hora. Então sempre eu vou usar essa escalinha, tá? Multiplicar por 60 ou dividir por 60. E por último, esse aqui é o mais estranho de todos, né? De quilômetros por hora para metros por segundo e de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo eu divido por 3,6. Exemplos aqui, ó. 20 metros por segundo, para transformar em quilômetros por hora, multiplico por 3,6, que dá 72 quilômetros por hora, né? O contrário, ó, 36 km por hora, para transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6. 36 dividido por 3,6 igual a 10 metros por segundo. Então vocês vão ter sempre como referência esses esqueminhas com as setinhas, né? No caso das medidas métricas, vocês vão sempre multiplicar por 1.000 ou dividir por 1.000. Nas medidas de tempo, multiplicar ou dividir por 60. E nas medidas de quilômetros por hora em metros por segundo, de velocidade, vocês vão multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6. Olha lá, gente. Um automóvel parte do quilômetro 73 da via Anhanguera às 6h45 minutos e chega ao quilômetro 59 às 6h55 minutos. Calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse percurso em quilômetros por hora. Esse é um exercício, inclusive, que eu retirei de um dos vestibulinhos aí da ETEC, tá? Então, primeira coisa, pessoal, vou transformar as medidas que eu preciso aqui alterar, né, gente? Eu sei que eu posso ter o resultado em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Então, propositalmente, eu vou transformar minutos aqui em horas, né? Eu sei que foi de 55 minutos para 45, então faço um menos o outro, né? Olha aqui, ó. 6h45, né? 6h55. Então, 55 menos 45, né? Dá 10 minutos. Eu preciso transformar em horas. Eu sei que uma hora tem 60 minutos, então eu vou dividir por 60, que dá aproximadamente 0,166 hora. Substituo as informações ali, né, pessoal? Ó. Espaço final é 59, né, ó, quilômetro 59. Espaço inicial é 73, que é o começo do movimento. Tempo final é 6,55 e tempo inicial é 6,45. 59 menos 73 dá menos 14 e 6,55 menos 6,45 dá 0,16. Isso dá menos 84 km por hora. Por que que deu negativo, gente? Como assim velocidade negativa? Acho que ninguém nunca viu um velocímetro dar uma velocidade negativa. E aí entra uma parte interessante da cinemática, o referencial. Se o resultado é negativo, eu estou indo para trás do referencial. Se o resultado é positivo, eu estou indo para frente do referencial. É o que a gente chama de movimento progressivo e movimento retrógrado, né? Imagine que essa referência, a origem, se eu for para frente, é um movimento progressivo. Se aqui é a origem e eu fui para trás, eu der um moonwalk, eu estou fazendo o quê? Um movimento retrógrado. Então, o negativo vai simbolizar, não que é uma velocidade negativa, porque velocidade negativa não existe. Vai simbolizar que, em relação à referência, eu estou indo para trás. E aí, pessoal? Mais uma. Vou deixar vocês fazerem essa. Que tal? Olha só. Um avião vai de São Paulo a Recife em 1h e 40 minutos. A distância entre as cidades é aproximadamente 3.000 quilômetros. E aí eu esqueci de perguntar, mas seria o quê? A velocidade média, né? Deixa eu ver. Isso aí. E aí os senhores vão calcular a velocidade média. Vamos tentar fazer, gente? Eu sei que eu já dei um spoiler aqui, mas vamos tentar fazer? Primeiro separa os dados, né? E depois vocês tentem aí resolver utilizando o ΔS dividido por ΔT. E aí, pessoal? Atento aí ao chat. Muita gente aí reclamando que a pergunta não estava ali, né? Mas eu falei, né? A pergunta é qual é a velocidade média, tá? Então, primeiro, separar os dados, né, gente? Eu vi que bastante gente acertou também, muita gente participando, muito legal. Vocês sempre ponta firme, tanto no... Quando a gente está online, vocês sempre respondem, sempre acertam bastante, né? Vamos separar os dados, gente. Eu já vi que tem uma interferência, tem uma coisa errada aqui, ó. Esse 40 minutos, né? Eu preciso transformar em horas, né? Para que o resultado saia em quilômetros por hora. Então, primeira coisa, eu vou fazer o quê? Já que uma hora tem 60 minutos, eu vou dividir por 60.
vai dar uma dízima periódica, né? 0,66 hora. Então, 1 hora mais 0,66 hora, aproximadamente 1,6 hora, né? Eu sei que esse avião ele estava parado no início do movimento, então o SI é 0, né? Ao final do movimento ele tinha percorrido 3.000 quilômetros, então o SF, o espaço final, é 3.000. O cronômetro estava parado no começo do movimento, então o TI, que é o tempo inicial, é 0. E ao final do movimento se decorreram 1 hora e 40, então o TF é 1,6 aproximadamente. Substitua na fórmula, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS é o espaço final menos o inicial. No final do movimento percorreu-se 3.000 km, então 3.000 km menos 0, que dá 3.000 mesmo, né? O tempo final menos o tempo inicial é 1,6 menos 0. 3.000 dividido por 1,6 é aproximadamente 1.800 km. De novo, gente, aquela dica que eu falei. Estamos falando de um avião. Se desse 20 km por hora, tem algo errado, né? Como é que esse avião vai ficar sobrevoando as nossas cabeças, né? Ele ia cair, provavelmente, né? Então, a gente precisa de valores altos aqui, porque é um exercício que trata de aviões, tá? Vamos sempre relacionar as grandezas físicas à nossa realidade, para entender o que está fora e o que está dentro da questão que foi proposta, tá? Eu acho que tem mais coisa para vocês participarem em grupo. Olha só, gente. Essa aqui é a função horária do movimento retilíneo uniforme. Ela é conhecida, assim, vulgarmente como sorvete. Quando vocês olham isso aqui, vocês lembram de sorvete? Tá? Precisa ter imaginação, né? Então, S é o espaço final, igual a S0, que é o espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo, tá? Se eu isolar essa fórmula aqui, pessoal, eu vou chegar na mesma coisa que a velocidade média, né? Então, são coisas iguais, mas diferentes. Professor, e aí o que eu faço? Eu uso a fórmula da velocidade média ou uso a fórmula do sorvete? Você usa o que você quiser, meu querido. Fica a seu critério. Você pode usar o sorvete e você pode usar a velocidade média. O resultado tem que dar absolutamente o mesmo, tá? De novo, o espaço em metros no SI, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Não significa que necessariamente o exercício vai ter as informações com essas unidades de medida. Igual eu falei, tem situações em que faz sentido usar quilômetros por hora, horas e quilômetros, tá? Vou seguir, gente, que dá tempo de resolver mais. Olha só. Um motorista de Uber confirma uma corrida para levar um passageiro ao aeroporto fazendo um percurso de 375 km em apenas 4 horas. Qual a sua velocidade média nesse caminho? Então eu vou usar a fórmula do sorvete dessa vez, só para inovar, né? Eu sei que o espaço final é 375, que foi a distância que foi percorrida pelo Uber. Eu sei que o espaço inicial é 0. Por que é 0? Porque o Uber estava parado antes de começar a corrida, né? Então a referência dele é 0, né? Mais a velocidade, que é o que eu quero descobrir. Então eu escrevo o V novamente, né? E o tempo é o quê? 4 horas. Então eu coloco 4, né? A minha ideia é isolar o V. Então esse 4 que está multiplicando, ele passa para o outro lado com a operação inversa da multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então fica 375 dividido por 4. A velocidade desse Uber é aproximadamente 93,75 km por hora. Ou seja, esse rapaz aí levou uma multa. Porque esse Uber está muito rápido, pode provocar um acidente, vai ter algo errado. Mas os carros andam a essa velocidade. Então é um exercício que deu um resultado plausível, pautado na realidade. É seguro? Não, né? Tomara que a pessoa esteja usando cinto de segurança. Quiz, pessoal, que é uma parte... Esses alunos amam essa parte, que vocês vão dizer para mim qual que é a alternativa, né? Então faz uma leitura. O que os senhores vão fazer? Separar os dados, como sempre, separar as informações, vão utilizar a fórmula, pode usar velocidade média, pode usar sorvetão, fica a critério do aluno, tá? Eu vou ler junto com vocês, ó. Numa viagem de carro de São Paulo a Santos, percurso de aproximadamente 60 km, um motorista é informado pelo rádio que o tempo médio de viagem é estimado em 45 minutos. Considerando que ele chega em Santos no tempo previsto, a velocidade média desenvolvida deverá ser aproximadamente em quilômetros por hora. Pessoal, tem alguma interferência aqui, tem algo errado. Não tem alguma informação que eu vou ter que transformar aqui, será? Será que existe a unidade de medida quilômetros por minuto? Acho que não, né? Nunca vi nenhum velocímetro.
Então, provavelmente, eu vou ter que transformar isso aqui, né? Mas aí eu vou passar a bola para vocês, tá? Daqui a pouco eu falo com vocês. E aí, pessoal, vi que muita gente colocou B, algumas pessoas colocaram C. Vamos analisar aí o que aconteceu, né? Primeira coisa, eu preciso transformar o 45 minutos em horas, né? Então eu vou dividir por 60, que vai dar 0,75, tá? E aí substituo na fórmula, né? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, a variação do espaço e do tempo, né? O espaço final é 60, né? Que é quando foi concluída aí a viagem. O espaço inicial é 0, porque estava parado, né, o carro no início da viagem. O tempo final, que é o 45 minutos, transformado em horas, é 0,75. E o tempo inicial é 0, porque o cronômetro estava desligado no início do movimento, né? 60 dividido por 0,75 dá aproximadamente 80 km por hora. Isso aqui é uma viagem aceitável, né, pessoal? Numa rodovia e tal, o carro está numa velocidade saudável, todo mundo seguro, né? Alternativa B, a maioria de vocês acertaram, parabéns, né? Como sempre, vocês muito engajados, muito inteligentes, né? E acho que tem mais uma aqui. Vamos fazer a última, que tal, pessoal? Para mostrar a que vocês vieram, né? Considere um caso em que o drone de ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo de sua velocidade média é de aproximadamente... Pessoal, essa palavra módulo aqui é a intensidade, tá? É o valor numérico, né? Então, qual que é o valor numérico da velocidade média, tá? Eu sei que a distância é 9 km, né? E que o tempo é 5 minutos. Tem algo errado, né? Existe velocidade em quilômetros por minuto? Não, né? Eu vou precisar transformar esses 5 minutos em hora. Só que aqui os resultados foram pedidos em metros por segundo. Então, eu vou fazer duas transformações, né? Eu vou transformar o 9 km em metros, né? E vou transformar os 5 minutos em segundos, né? Eu disse para vocês que esse K aqui simboliza, né, 1000, tudo bem? E vocês sabem que 1 minuto tem 60 segundos. O que será que eu vou ter que fazer? Dividir, multiplicar? Vou dividir por 1000? Vou multiplicar por 1000? Vou dividir por 60? Vou multiplicar por 60? Não sei, gente, está em dúvida. Vou deixar para vocês responderem essa. O que vocês acham? E aí, pessoal, é uma unanimidade, né? Todo mundo falando que A, é isso? A equipe está dizendo aqui que foi o A. Será que foi o A? Então, primeira coisa, eu vou separar os dados e vou transformar quilômetros para metros e minutos em segundos, né? Olha lá. Fazendo as devidas transformações, né? Eu sei que de quilômetros para metros eu vou multiplicar por 1000. Então, 9 quilômetros é 9.000 metros, né? E sei que 1 minuto é 60 segundos, então vou fazer 5 vezes 60, que dá 300, né? Então o espaço final é 9.000 e o tempo final é 300, né? 9.000 dividido por 300 dá 30 metros por segundo, alternativa A. É isso, pessoal. Eu desejo aí muita sorte a vocês, né? No domingo. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Tenho certeza que vai cair coisa de cinemática, que sempre cai. E agora eu vou chamar aqui presenças ilustres para virem falar com vocês. A Kelly, vem cá. Um pouquinho com vocês, gente. Agradeço a participação de todos vocês aqui, né, na nossa live. Espero que vocês tenham gostado muito, né? Apesar que a gente tem aqui nossos professores que são tops, né? Então aqui a professora Priscila, que arrasou, o professor Lucas, que, meu Deus do céu, né? Não, nem se fala. Então, assim, ó, eu quero agradecer muito e eu quero desejar, assim, do fundo do meu coração, toda a equipe aqui da ETEC Fácil, que vocês façam a melhor prova da vida de vocês no domingo, tá bom? Então, assim, vão com tranquilidade, que vocês ficaram aqui com a gente, vocês participaram de todas as aulas aí de quinta e sexta-feira, né? Vocês estão aqui na nossa live, aqui participando, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, só vão com tranquilidade, vão com calma, mas tudo vai dar certo, tá bom? Que a gente vai estar aqui como se fala? Na torcida, né? E para quem está aqui na nossa live que não faz parte da ETEC Fácil, então vem fazer parte da ETEC Fácil, porque eu sei que tem bastante alunos aí que estão no 8º ano, né? Vai para o 9º ano que vem e tem que garantir a vaga para a ETEC. Gente, tem que estudar. Vocês estão vendo isso daqui? Não é fácil, né? Então, assim, você tem que estudar para você chegar nesse nível aqui e fazer a prova com tranquilidade, tá? Então, aí vocês acessam lá, né? etecfácil.com.br, vão falar com o nosso
como se fala, nosso comercial, que é o Cauã, tá bom? Aí eu vou chamar aqui o Cauã para falar aqui um pouquinho, né? Fala aqui, Cauã. Oi, pessoal, tudo bem? Como a Kelly acabou de me apresentar, eu sou o Cauã e eu vou estar recepcionando vocês muito bem, pessoas novas, pessoas também que já estão, caso tiverem dúvidas. E olha, estamos aí naquela produtividade, está chegando a prova e vamos comprar esse cursinho aí, vamos adquirir ele, porque adquirindo agora é um ano de acesso limitado, mais de 200 aulas, esses professores maravilhosos que explicam muito bem o conteúdo. Então, caso você for com dúvida hoje, não deu tempo de tirar sua dúvida, é bom acessar, né, Kelly? Porque lá vai estar tudo explicadinho. Tem muita gente que fala assim, nossa, não tô entendendo, mas é porque tem que participar das aulas, né? Então, assim, essa galerinha aí que tudo colocou lá, letra A, teve gente que colocou até antes do professor terminar, porque ele tá aqui com a gente, ó, né? E já tá lá craque. Então, assim, você que não faz ainda a aula, gente, vem pra cá, vamos fazer. E agora eu vou chamar também a professora de Química, a professora Priscila, vamos lá. Oi, gente. Só mais uma vez desejar sorte para vocês, tá? Vai dar tudo certo, a gente tá aqui na torcida por vocês. Vocês estudaram, se prepararam, tá? Quem tava no cursinho estudou bastante, a gente teve muitas aulas juntos, então deu pra gente ver bastante coisa. E agora, gente, tranquilidade, fazer a prova com bastante seriedade e não adianta desesperar. Vocês estudaram, se prepararam, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Gente, olha, em todas aquelas aulas que vocês estudaram, que tem dentro da plataforma, né, que tem mais de 200 videoaulas, como aqui o Cauã falou, e as nossas aulas de quinta e sexta-feira, que a gente tem essas aulas para né, tirar as dúvidas aí, todas essas aulas, quem edita é o nosso colega, amigo, e olha só, fantástico Arthur. Gente, eu vou apresentar para vocês o rapaz que faz toda a edição dessas filmagens que a gente tem dessas aulas. O Arthur, gente. Então, um prazer, pessoal. Tudo bem? Bom, eu faço as edições desde o início, Kelly. Desde quando a gente começou a fazer, quando a ETEC começou a pegar forma. O curso evoluiu juntos. Bom, a equipe maravilhosa, sempre renovada. A Kelly é um amor de pessoa. A equipe sempre não tem como reclamar de alguém. Nunca me apresentou alguém que... os professores são ótimos, né? Exatamente. Porque, olha, o Arthur tá com a gente desde quando a gente colocou esse projeto, assim, no papel. E aí o Arthur tá com a gente. E aí vocês veem que a edição das aulas são excelentes, né? Lá dentro da plataforma. Você vê que ele tem todo o cuidado, que olha, gente, nós temos as nossas aulas todas lá no canal do YouTube, né? Então, ele tem todo o cuidado para tirar lá o rostinho, né, dos alunos, né, para não mostrar ali, mas assim, tem a aula da professora, né, então ele edita ali com todo carinho, né, com toda a responsabilidade. Então, assim, eu quero agradecer muito ao Arthur, porque, né, por ele, as nossas aulas estão aí. E vocês podem assistir, certo? Obrigada, Arthur. Ai, obrigada, professores. Ai, obrigada, gente. Boa sorte pra vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite.